Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Caminho da Luz para estar falando, refletindo um pouquinho sobre o nosso Evangelho, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o médico de nossas almas. Vamos iniciando com uma prece e elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, rogando a Deus Pai, ao nosso querido Mestre, que se conosco nessas reflexões, que nos abençoe, acalmando o nosso coração, os nossos sentimentos, nos guiando nos teus ensinamentos, nos fortalecendo na nossa caminhada, e que esses aprendizados nós possamos colocar na prática do nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, Jesus, médico de almas. No Evangelho do capítulo 2, Jesus nos passa a seguinte mensagem: que o reino dele não é deste mundo. E quando ele nos fala sobre, quando a gente lê essa fala dele, o que a gente entende, o que a gente reflete, o que ele está querendo nos dizer? Que nós estamos aqui, mas nós temos que ter uma esperança num mundo melhor, em mundos melhores, que nós não estamos somente aqui, nós estamos aqui de passagem. E há 2000 anos, esse espírito de imensa grandeza, sabedoria e muito amor esteve aqui para nos ensinar e nos dar essa esperança. Muitos dos que estavam aqui reencarnados na época, entenderam. Ele nos fala das bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças servem para nós, olhando assim como um grande consolo, onde ele nos fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oh, meu Deus, como a gente chora e como a gente é consolado, né? Não é só aprender, a gente tem que aprender, conhecer e colocar na prática, porque o exemplo que a gente tem dele é que tudo o que ele falou, ele colocou em prática. O amor ao próximo, a caridade, a bondade. Então, quando a gente lê os ensinamentos do Evangelho e coloca-se na prática, aí realmente a gente está trabalhando por melhorar a gente mesmo, né? A gente está buscando essa luz para o nosso caminho. E isso é muito bom, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Neste mundo, é um mundo onde a matéria é muito densa. Nós, na maioria das vezes, queremos fazer o que é bom, o que é certo, mas devido ao nosso envolvimento, às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, isso fica às vezes que difícil colocar em prática ensinamentos tão belíssimos que nós já conhecemos e vivendo na matéria. Mas isso não é para a gente desanimar. Isso são aprendizados que a gente pode ir aprimorando a cada dia, devagarinho, com paciência. Eu não vou conseguir colocar o que eu conheço hoje amanhã. O ser humano, ele tem essa, não vou dizer dificuldade, mas assim, nós somos lentos para colocar em prática o que de tão bonito a gente aprende, né? Mas a gente não pode desistir.
A gente tem que continuar. Errou hoje, a gente acerta um pouquinho amanhã. E eu acho que é bem por aí. E é o que o nosso mestre, é o que Deus Pai espera de nós. Então, a gente já tendo esse conhecimento, o que a gente faz? Nós não podemos dar lugar no nosso coração para a revolta, para o desânimo, para a tristeza. É muito importante a gente ter sempre pensamentos elevados, sentimentos elevados, e isso nos ajuda a melhorar também. Nós não estamos sozinhos. Em momento algum nós estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados o tempo todo. Então, conforme os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, se forem elevados, nós estamos nos sintonizando com o bem, com irmãos encarnados e desencarnados, que também têm esse tipo de pensamento e de sentimento. Caso contrário, a gente pense negativo, reclame demais, tá difícil demais, a gente também vai sintonizar com o mal, porque é natural do nosso planeta. Segundo dizem, existem mundos melhores onde já não é tão predominante a vibração negativa, mas no nosso, que é um planeta de provas e expiações, ainda existe. Não podemos desanimar. Por quê? Jesus continua no comando. Ele nos espera pacientemente, calmamente. Tanto é, gente, que ele esteve aqui há 2000 anos, nos esperando, nos deixou ensinamentos belíssimos, e a gente tem que estar buscando esses ensinamentos, com certeza. E tem uma fala muito linda dele, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a nossa bússola, ele é a nossa direção. E quando a gente realmente busca ele para nossas vidas, para o nosso dia a dia, ele vem. E vem e nos acolhe, nos consola, nos ensina, nos inspira, nos dá inspiração através da espiritualidade amiga, de outros irmãos que já deu um passo a mais que nós, né? E nós também podemos fazer essa busca, esse sentimento de vem comigo, vamos que o caminho é Jesus, para os nossos irmãos que ainda não conhecem, que ainda não têm esse conhecimento do Mestre, né? E essas falas de Jesus, quando ele diz, buscai e achareis, pedi e obtereis, onde ele está querendo chegar, onde ele estava querendo chegar com isso? Nos dando força, tentando nos dizer que vocês não estão sozinhos, eu estou no leme, eu estou no controle, né? E ele não nos abandona, ele não nos desampara em momento algum. Somos todos filhos de um mesmo Pai, ele é nosso irmão maior, ele é nosso irmão que nos cuida, né? Sempre na família tem aquele irmão maior que cuida dos menores. Eu vejo assim, ele nos cuidando, nos querendo o nosso melhor, né? E é por aí. E Deus um Pai maravilhoso, tão bom, sendo a inteligência suprema do universo, criou mundos, criou sóis, criou coisas belíssimas que às vezes a gente até desconhece, né? Mas hoje em dia a gente já vê muita coisa bonita por aí. Permite que Jesus continue nos direcionando, continue nos guiando, né? Ele reencarnou aqui há 2000 anos atrás, como eu já disse, e continua conosco. E que esse Mestre esteja nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, sempre. E hoje, atualmente, nos dias atuais,
eu vejo acontecendo uma mudança interior em nós e a maioria das pessoas que nos cercam, principalmente nos últimos dias. Pensamentos elevados, falas do Evangelho do Cristo, até quem nem dá muita bola para o Evangelho já fala, olha o amor ao próximo. Eu tenho visto isso, às vezes com colegas de trabalho, na família. Isso é oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre o que a gente já sabe, sobre o que a gente já conhece. Lógico que com muito amor, com muita paciência, né? Assim como ele fez quando ele esteve aqui conosco. Tá. E outra coisa, um grande movimento onde as pessoas previsto para mudança, e esse movimento é um movimento interior, e nesse movimento é o Cristo nos renascendo em nós, os ensinamentos do Cristo aflorando no nosso interior. Esse homem velho que todos nós temos, que existem passados difíceis, grandes dificuldades, nós estamos começando a superar ele à medida que a gente busca os ensinamentos e tenta colocar em prática, como eu disse, devagarinho, pacientemente. Ele com certeza vai estar nos fortalecendo nessa busca, nesses nossos objetivos de melhora. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Outra fala linda do nosso mestre. Quando nós estamos sentindo dores, dificuldades, procuramos os médicos aqui na Terra, não é verdade? Para aliviarem as nossas dores, o nosso desconforto. Tá, e quando é lá dentro? Quando é no interior? Quem que a gente procura? Quem que a gente deve procurar? Quem é que nos vai dar esse conforto? Quem é que vai nos ajudar a recomeçar, né? No outro dia, mais fortalecidos? Com certeza, o Mestre Jesus. Ele está nos amparando, Ele está nos dizendo, vinde a mim. Quando Ele fala, vinde a mim, nós podemos com toda certeza ir a Ele. Como? Através de uma prece, um pensamento elevado. Assim a gente vai estar buscando esse amor, essa paz oferecida por Ele, né? Tem uma outra fala dele maravilhosa. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E às vezes a gente precisa de paz, às vezes a gente precisa dessa tranquilidade, e às vezes tem momentos que a gente precisa desse consolo, dessa força dele. E está oferecida por ele, basta que a gente busque. E nós devemos buscar que através do bem, quando nós estamos no bem, a nossa sintonia, a gente fica mais ligado, a gente está mais, como é que eu vou dizer, está numa vibração elevada, está numa postura que nos acalma, numa postura de segurança emocional, e tudo isso é muito bom. Tá, mas nós ficamos só no bem? Não, a gente não consegue ainda, né? A gente temos as nossas necessidades materiais, nós temos, como eu já disse, né? Nós estamos num mundo que a matéria é muito densa, então a gente está sempre dando uns escorregãozinhos, mas a gente não pode desistir de estar buscando e tentando melhorar a cada vez mais. Existe no Evangelho vários relatos de pessoas comuns igual nós, que caíram, que erraram, que às vezes já estava naquele ponto da vida, dizendo, eu não dou conta, eu não consigo,
mas eles nesses momentos tiveram a oportunidade bendita de estar buscando o Mestre e tiveram seus males assistidos e cuidadosamente ajudados pelo Rabi da Galileia. Esses encontros estão na Bíblia, estão no Evangelho, e a gente tem toda a certeza da presença de Jesus na vida dessas pessoas, né? E nas nossas vidas também. E como um grande educador de almas, ele nos acompanha há bilhões de anos. Ele sabe das nossas potencialidades, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas fraquezas. Ele nos conhece o nosso interior. E quando a gente pede para Ele, Ele sabe do nosso passado, Ele sabe do nosso amanhã, e Ele tem a capacidade de nos avaliar e entender se é se é da nossa necessidade e do nosso merecimento. Né? Não é porque a gente quer, Jesus, eu quero isso. A gente tem que também ter o discernimento, né, de que a gente não vai pedir coisas que não está dentro de uma questão assim, espiritual, de uma postura que a gente entende que, tipo assim, ele pode nos ajudar, mas a gente também tem que saber, realmente é da nossa necessidade, mas é do nosso merecimento. O que eu estou fazendo para estar vivenciando isso? Como que eu estou caminhando? Como que eu estou me posicionando perante as pessoas? Eu estou amando o meu próximo? Eu estou amando a Deus? Eu estou fazendo, tentando fazer o que eu aprendo no Evangelho? A gente tem que parar para poder refletir um pouquinho sobre isso também, né? E Ele sempre nos educou e educa com amor e sabedoria. Ele não vai passando a mão na nossa cabeça, tanto é que quando Ele cura o cego, Ele fala claramente: vá e não peques mais. Ou seja, você teve o merecimento de vendo novamente, então tenta viver numa postura melhor, né? E eu acredito assim que isso é sabedoria, porque quando a gente corrige o filho, quando a gente fala para o filho, vá, não faça isso novamente, a gente sabe que é para o melhor, porque às vezes a gente não tem essa visão de que não, eu quero continuar fazendo, eu vou estar continuando. Às vezes é um erro, mas você não consegue entender, enxergar que aquilo é um erro. Ele consegue, com toda a sabedoria e todo o amor. Ele deseja a nossa melhora pacientemente. E a gente pode confiar nisso, porque Ele andou sempre procurando por pessoas que estavam sofrendo. Ele não tem distinção. Para Ele nós somos todos irmãos, nós somos todos filhos de um mesmo Pai, que buscando a melhora, e não existe eu sou melhor que fulano, fulano é melhor que ciclano, não. Ele nos vê a todos com igualdade, digamos, entre aspas. Sempre falou com carinho e firmeza em todas as parábolas que Ele contou, em todas as histórias. Parábolas são histórias que Ele contava às pessoas da época para que entendessem os ensinamentos. Quando Ele fala da parábola do bom samaritano, Ele está nos dando exemplos de amor, exemplos de respeito ao próximo. Ele está nos falando com sabedoria, né? Que é muito importante você ver uma pessoa e você caso essa pessoa necessite, você está ajudando, você está fazendo, é a verdadeira caridade, como nos ensina na doutrina espírita. E nós estamos aqui
no nosso planeta, todos nós estamos passando por dias difíceis, momentos difíceis, e nesses momentos, o que nos atinge, seja uma tristeza, sejam desânimos, às vezes a gente ouve muitas falas que são duras, que dói lá no fundo, né? Dá um desânimo, nossa, mas a coisa está ficando pior. Não, a gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente tem que estar elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, confiando no Mestre que Ele está no controle e que essa situação vai passar, tudo passa, como nos diz o Chico Xavier, e que a gente vai ter melhoras, mas para tudo isso é muito importante a nossa mudança, as nossas posturas, né, perante a vida. São momentos que a nossa fé em Jesus, no nosso Pai, tem que ser fortalecida. Quando você ora, Deus, nosso Pai de bondade, Jesus, Ele ouve as nossas preces. Quando a gente ouve, os nossos planos não são ignorados. Quando a gente fala com Ele, os nossos pedidos não são ignorados. A gente recebe sim, conforme a nossa necessidade, conforme os nossos pedidos, né? E a gente vem lembrar também das crianças. É muito importante a gente falar de Jesus para as crianças. É muito importante que elas cresçam com essa visão desse espírito de bondade, de amor, porque hoje em dia as crianças veem tantas coisas e elas gostam e admiram. Então, uma criança que já cresce com essa visão do mestre, um mestre de sabedoria, de simplicidade, de amor, quando for um adulto, vai querer descobrir mais, vai querer entender, vai querer conhecer e vai aos poucos colocando isso no dia a dia, na prática, né? Então tá. E nós não estamos sozinhos. Podemos confiar, acreditar e pensar que esse mestre é um médico para as nossas almas, é quem no momento das nossas dificuldades interiores, é quem no momento que a nossa alma está dolorida, que o nosso coração está sofrido, Ele nos acolhe, Ele nos ajuda, Ele nos responde. Lógico que a gente tem que ter o discernimento, que ele não vai estar aqui, mas através de uma intuição, um sentimento, né, a gente vai, eu falo assim, ele não vai estar aqui em carne, mas em espírito ele está presente, e a gente pode se conectar a Ele através de uma prece, através de um sentimento elevado. Esse mestre está sempre nos cuidando, está sempre nos ajudando. Conhece a nossa alma como ninguém, sabe de todas as nossas dificuldades, sabe de todas as nossas potencialidades, de todos os nossos defeitos, e a gente pode contar com esse grande mestre que é Jesus. E agora a gente vai partindo, terminando, né, essa live e agradecendo a oportunidade de poder estar falando de Jesus. E vamos fazendo uma prece. Senhor da vida, querido Mestre Jesus, somos uma humanidade sofrida e carente. Conhecemos os teus belíssimos ensinamentos, mas não conseguimos, na maioria das vezes, colocá-los em prática. Mestre querido, ajuda-nos a mudar o que precisa ser mudado. Dá-nos capacidade, compreensão nas horas difíceis, nos permitindo entender que as dificuldades são necessárias ao nosso aprendizado. Dá-nos coragem, Mestre, dá-nos sabedoria para enfrentarmos os desafios criados por nós mesmos.
Envolve-nos nas tuas duas doces vibrações de paz, de amor, de sabedoria, e que a bênção da tua presença seja no nosso coração, na nossa mente, nas nossas almas. Pai, nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus esteja sempre no nosso caminho, os ensinamentos dele estejam nos nossos corações, na nossa vida, no nosso dia a dia. Até mais.